Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no curso de capacitação em fluidos de perfuração e completação de poços de petróleo. Agora a gente está começando o terceiro vídeo aqui do módulo de Reologia. Nos vídeos anteriores, a gente teve a parte de conceitos básicos e unidades de medida, regimes de fluxo e classificação dos fluidos viscosos, tá? E no vídeo de hoje, a gente vai ver a parte dos principais modelos de fluido, fatores que afetam a viscosidade e condições de contorno, tá? Bom, então começando com os principais modelos de fluido, né? Então, por que os principais? Porque a intenção aqui não é ser exaustivo, apresentando todos os modelos existentes, tá? Mas sim colocando os principais modelos, né? Que vão ser mais importantes para vocês em campo, tá? Aqueles modelos que têm os parâmetros reológicos que vocês vão trabalhar no dia a dia em campo, tá bom? Então, começando com o fluido newtoniano, né? Então, a gente viu em vídeos anteriores que quando a gente tem um fluido newtoniano, a gente tem um fluido em que a viscosidade não depende da taxa de cisalhamento, né? Então, quando a gente olha aqui para essa expressão, né, da lei de Newton, a gente tem que a tensão é diretamente proporcional à taxa e que a constante de proporcionalidade é a viscosidade, né, a viscosidade dinâmica. E quando a gente tem um fluido newtoniano, a gente vai chamar essa viscosidade de viscosidade absoluta, né? E por que absoluta? Porque ela não vai depender da taxa de cisalhamento, né? Então, quando a gente tem aqui uma curva de viscosidade em função da taxa, a gente tem uma linha reta, né? Da mesma forma, aqui na curva de fluxo, né, que é a curva de tensão em função da taxa de cisalhamento, né, a gente também tem essa curva aqui partindo do zero, né, que é uma linha reta, em que o coeficiente angular dessa reta é a viscosidade do fluido, tá bom? Então, como exemplos aqui, a gente pode ter, por exemplo, a água, né? Soluções salinas, né? Que vocês vão utilizar em algumas operações de perfuração, né? E também glicerina, que é um aditivo de alguns desses fluidos, tá? E a gente também vai ter os fluidos que são não newtonianos, tá? Então aqui a gente vai ter uma relação entre tensão e taxa de cisalhamento que não é constante, tá? Por quê? Porque essa viscosidade ela vai variar com a taxa de cisalhamento, né? Então por isso a gente vai chamá-la de viscosidade aparente, tá? Porque ela vai depender não só da temperatura e da pressão, mas também da taxa de cisalhamento, tá bom? Então, como exemplos de materiais não newtonianos, a gente vai ter soluções poliméricas, né? A gente vai ter dispersão de argila em água, né? Os próprios fluidos de perfuração, né? São classificados como fluidos não newtonianos, né? Partes de cimento, petróleo e derivados, né? Entre outros materiais, tá? Então, a gente tem uma grande gama de materiais que a gente pode classificar como não newtonianos, tá? E aí, para esses fluidos não newtonianos, a gente vai ter alguns modelos matemáticos em que a gente pode tentar encaixar, né, os dados reológicos dos fluidos que a gente está trabalhando, tá? Um desses modelos é o modelo de potência, tá? Que a gente tem aqui a tensão vai ser igual ao índice de comportamento vezes a taxa de cisalhamento elevada ao índice de fluxo, tá? Então, esse índice de consistência vai dar uma ideia para a gente de resistência ao escoamento, tá? Então, vai ter uma unidade aqui de Pascal segundo elevado a N, né? N sendo o índice de fluxo, ou Libra força segunda elevado a N dividido por P quadrado, tá? E o índice de fluxo é um valor adimensional que vai dar ideia para a gente desse caráter não newtoniano desse fluido, tá? Então, quando a gente tiver um N igual a 1, a gente vai dizer que o fluido ele é newtoniano, tá? Por quê? Esse elevado aqui vai ser igual a 1, tá? E aqui o índice de consistência vai ser, na verdade, o valor de viscosidade, tá bom?
Já se a gente tiver um valor de N que é maior que 1, aí a gente já vai ter um fluido que é dilatante, tá? Então, quando a gente aumenta a taxa de cisalhamento, a gente aumenta a viscosidade, tá bom? E se o valor de N for maior que 0 e menor que 1, a gente vai ter um fluido que é pseudoplástico, tá? E quanto mais próximo de 0 esse valor de N, maior vai ser o caráter pseudoplástico do fluido, tá? Então, para uma pequena variação na taxa de cisalhamento, eu vou ter uma grande variação na viscosidade, tá? E para calcular aqui a viscosidade aparente, como viscosidade é sempre tensão em função de taxa, né? Se eu pegar aqui e dividir ambos os lados aqui da equação pela taxa de cisalhamento, né? Divido aqui pela taxa. Dividir os dois lados pela taxa, o que eu vou ter desse lado? Eu vou ter viscosidade aparente, né? Que é um fluido que é não newtoniano. E do lado direito, eu vou ter aqui o índice de consistência vezes a taxa elevado a n menos 1, certo? Então, assim a gente consegue determinar a viscosidade aparente para esse fluido que é não newtoniano. Então, representando isso em curvas de fluxo, né, a gente consegue observar as diferenças de quando a gente tem um fluido newtoniano, de um pseudoplástico e de um dilatante, tá? Então, quando a gente tem um fluido newtoniano, o N vai ser igual a 1, né? E a gente vai ter uma reta, né, partindo aqui do zero, tá? Quando a gente tem um fluido que é dilatante, né, a gente vai ter um N maior que 1 e isso vai gerar para a gente uma curva que é ascendente, tá? Já quando a gente tem um fluido que é pseudoplástico, ou seja, o N vai ser maior que 0 e menor que 1, a gente vai ter uma curva aqui também partindo do zero, né? Mas com um aspecto aqui descendente, tá? E aqui, quando a gente parte do 1 para o 3, a gente vai aumentando o caráter pseudoplástico do material, né? Da mesma forma que aqui, quando eu saio do A e vou para o C, eu vou aumentando o caráter dilatante da amostra, tá bom? Então, uma das maneiras de se determinar os parâmetros geológicos de um fluido no modelo de potência é graficamente, tá? Então, nesse caso, como que a gente obtém esses parâmetros, né? Então, a gente vai pegar a expressão, né? E vai aplicar o log, tá? Então, aplicando o log dos dois lados, a gente vai ficar com o log da tensão, que vai ser igual ao log de K mais N vezes log da taxa de cisalhamento, tá? Então, o log da tensão vai ser o nosso eixo Y, tá? E o log da taxa vai ser o nosso eixo X, tá? Então, colocando aqui na curva de fluxo, né? A gente vai ter que o log de K vai ser o nosso coeficiente linear, tá? Então, aqui nesse intercepto, a gente consegue determinar o índice de consistência, tá? E o coeficiente angular dessa reta vai ser o N, que vai ser o nosso índice de fluxo, tá bom? Então, assim a gente consegue determinar tanto N quanto o K, tá? E se a gente fizer uma curva de viscosidade, né? Aqui viscosidade aparente em função da taxa de cisalhamento, a gente vai ter aqui para um fluido pseudoplástico uma curva, né, em que a viscosidade vai diminuindo com o aumento da taxa, né, em que o valor de N vai ser maior que 0 e menor que 1, né, e para o fluido dilatante, a gente vai ter uma viscosidade que vai aumentar com a taxa de cisalhamento, né, para um valor de N que vai ser maior do que 1, tá bom? Um outro modelo para os fluidos não newtonianos é o modelo de Bingham, tá? Que a gente usa quando a gente tem fluidos com limite de escoamento, né? Então, a gente viu no vídeo passado, né, que esse limite de escoamento é aquela força que a gente precisa aplicar para o fluido começar a escoar, né? Então, a gente vai ter aqui
que a tensão vai ser igual à viscosidade plástica vezes a taxa de cisalhamento mais esse limite de escoamento, né? E os parâmetros geológicos aqui são viscosidade plástica e limite de escoamento, né? E como a gente tem aqui um fluido que é não newtoniano, a gente vai ter uma viscosidade que é aparente, né? Que vai mudar com a taxa. E para a gente determinar a viscosidade aparente para um fluido de Bingham, a gente vai fazer de maneira semelhante ao que a gente fez para o modelo de potência, né? Vai dividir aqui dos dois lados da equação pela taxa de cisalhamento. Então, aqui do lado esquerdo, a gente vai ficar com viscosidade aparente, né? Aí, aqui a gente vai ficar com viscosidade plástica mais limite de escoamento pela taxa de cisalhamento, né? Então, aqui a gente consegue observar que se a gente aplicar taxas de cisalhamento muito elevadas, né, esse resultado aqui vai ser um valor muito pequeno e daí a viscosidade aparente vai ser igual à viscosidade plástica, tá bom? E graficamente, né, a gente consegue fazer aqui uma curva de fluxo, né, de tensão em função da taxa de cisalhamento, né, em que a tensão, né, vai ser o nosso eixo Y, né, a taxa de cisalhamento vai ser o eixo X, e aí a gente vai ter que o limite de escoamento vai ser o coeficiente linear, né, onde essa curva vai tocar o eixo Y, e a viscosidade plástica vai ser o coeficiente linear dessa reta, tá bom? Então, uma outra maneira também de estimar a viscosidade plástica, né, é fazendo esse valor de viscosidade, né, em função da taxa de cisalhamento, e aí a gente vai pegar esses valores de viscosidade a altas taxas, né, e assim obter o valor da viscosidade plástica, tá bom? E finalmente, né, o último modelo de fluido que eu vou apresentar aqui para vocês é o modelo de potência com limite de escoamento, tá? Então percebam que esse modelo ele vai combinar aqueles parâmetros, né? Então, tanto os parâmetros do modelo de potência, né, que a gente vai ter o índice de consistência e o índice de fluxo, e também a gente vai ter um limite de escoamento, né, que vem lá do modelo de Bingham, né? Então, aqui a gente vai ter a expressão para esse modelo de potência com limite de escoamento, né? E como a viscosidade ela sempre é dada pela razão tensão sobre taxa, né? Quando a gente divide aqui os dois lados pela taxa de cisalhamento, a gente vai ficar com essa expressão para a viscosidade aparente quando a gente está tratando de um fluido de potência com limite de escoamento, tá bom? Para determinar graficamente os parâmetros geológicos de um fluido de potência com limite de escoamento, primeiro a gente vai fazer o seguinte: fazer um gráfico de tensão em função de taxa, né? Então, fazendo esse gráfico de tensão em função de taxa, o coeficiente linear vai ser o limite de escoamento, tá? Então, percebam aqui, né, que essa curva ela é meio que uma mistura de uma curva de Bingham, né? A gente tem uma reta aqui em maiores taxas e aqui em menores taxas a gente tem aquele padrão de um fluido de potência, né? Então, se a gente tivesse aqui um fluido puramente binghamiano, né? Extrapolando aqui para o eixo Y, a gente teria um limite de escoamento maior, né? Então, uma vez determinado esse limite de escoamento, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar esse valor do limite de escoamento aqui para o lado esquerdo da equação, tá? Então, eu vou ficar aqui com tensão, né? Menos o limite de escoamento, que vai ser igual ao índice de consistência, vezes a taxa elevado ao N, tá? Então, quando eu faço isso, né, aí eu vou e aplico o log do lado esquerdo e do lado direito da equação, tá? Então, eu vou ficar aqui com o log
da tensão menos o limite de escoamento, tá? E aqui eu vou ficar, vai ser log de K, né? Mais N vezes o log da taxa, certo? Então, com isso, a gente vai conseguir obter aqui o log de K vai ser o coeficiente linear dessa reta, né? E o N vai ser o coeficiente angular, tá? Então, assim a gente consegue determinar os três parâmetros: limite de escoamento, índice de consistência e índice de fluxo para esse fluido, né? Que é um fluido de potência com limite de escoamento, tá bom? Bom, feito isso, né, agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns fatores que afetam a viscosidade dos fluidos. E a viscosidade, né, é um parâmetro muito importante para um fluido, né, e vai descrever para a gente a resistência desse fluido ao escoamento, né? E aí a gente vai ter diversos fatores que vão alterar essa viscosidade. Então, por exemplo, a composição desse fluido, né? Então, não apenas o tipo de meio dispersante, né? Mas os aditivos que são adicionados nesse meio dispersante, como esses aditivos vão interagir com o meio dispersante e também com os outros aditivos, tudo isso vai influenciar, né, na viscosidade. A temperatura, né? A temperatura vai influenciar na viscosidade porque ela vai mudar o grau de agitação das moléculas, das partículas nesse meio, né? A pressão também, né, vai influenciar a viscosidade dos fluidos. Taxa de cisalhamento, né? A gente viu ali que para os fluidos não newtonianos, né, a gente tem uma influência direta da viscosidade pela taxa de cisalhamento, né? O tempo, né? A gente também viu no vídeo anterior que para os fluidos dixotrópicos e reopéticos, né? O tempo é um fator muito importante na resposta desse fluido, na viscosidade desse fluido, né? Então, quando a gente está falando da natureza fisicoquímica desse fluido, né, ou da composição desse fluido, né, o importante é que a gente conheça, né, essa composição e que a gente garanta que essa composição não está sendo alterada, né? Ou se essa composição estiver sendo alterada, a gente ter essa consciência de que a viscosidade pode ser mudada, tá? Então, eu vou evitar, por exemplo, evaporação, eu vou evitar reações químicas, eu vou tentar evitar degradação, tá? Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho um polissacarídeo que está dissolvido, que está disperso nesse fluido, eu vou também adicionar um bactericida. Para quê? Para tentar minimizar o efeito da biodegradação desse polissacarídeo, né? Por quê? Porque a gente viu lá no módulo de polímeros que quando a gente tem uma degradação da cadeia polimérica, essa cadeia vai diminuir o poder dela de viscosificar esse meio, né? E a viscosidade vai cair, né? Então a gente assim vai alterar a viscosidade desse fluido, tá bom? Bom, temperatura, né? Então a temperatura, de maneira geral, ela vai diminuir a viscosidade desse fluido, tá? Por quê? Né? Eu coloquei aqui para vocês. O aumento da temperatura vai promover o afastamento entre as cadeias, entre as partículas, né? Vai aumentar a mobilidade desses materiais, né? Então, vai reduzir o atrito entre essas moléculas e assim favorecendo a redução da viscosidade, tá? Então, aqui como exemplo, eu coloquei, né, que a viscosidade do óleo mineral é reduzida em 10% com o aumento da temperatura de apenas 1 grau Celsius, tá? Então, a gente tem que ter um controle de temperatura quando a gente faz as medidas de viscosidade, tá? E assim, para que a gente consiga fazer esse controle, normalmente o que a gente usa é um banho termostático durante as medidas, tá? Na prática, quando vocês estiverem trabalhando com fluidos aquosos, né? Como a temperatura em que eles são aplicados, né, uma temperatura mais branda, os ensaios, pela norma, são feitos em temperatura
ambiente, tá? Mas quando vocês forem trabalhar com fluidos não aquosos, né, que vão ser submetidos a condições mais severas, a temperaturas mais elevadas, aí a gente faz as medidas com um banho termostático, tá? Numa temperatura controlada. Bom, a pressão também vai influenciar na viscosidade de um fluido, tá? Então, na medida em que, quando a gente aumenta a pressão sobre esse fluido, a gente acaba aproximando as moléculas, tá? E assim a gente acaba aumentando a viscosidade, tá bom? Em campo, a gente acaba não tendo esse controle de pressão quando faz medidas de viscosidade, tá? A gente acaba considerando pressão ambiente, né? É uma maneira mais simples e mais rápida de se realizar as medidas, né? O que se faz é ir comparando, né, a viscosidade do fluido inicialmente e depois à medida em que ele vai sendo utilizado na perfuração do poço, tá bom? Quando a gente está em laboratório, aí sim a gente tem células mais apropriadas, né, que a gente consegue ter esse controle de pressão quando está medindo a viscosidade do sistema, tá? Em campo, isso não é o padrão, tá bom? A gente faz isso em pressão ambiente. E aqui a gente tem um efeito combinado, né, de temperatura e de pressão na viscosidade de um fluido. Então percebam aqui no gráfico que quando a gente aumenta a temperatura, a gente acaba reduzindo a viscosidade, né? Porque a gente vai aumentando a mobilidade desse sistema, né? Então ele vai ficando mais fluido, né? E ao mesmo tempo, quando a gente vai aumentando aqui a pressão, né? Passando aqui do P1 para o P5, a gente vai aumentando a viscosidade, né? Porque a gente vai reduzindo a distância entre as moléculas, tá? Só que um ponto importante, né, é que a viscosidade, quando a gente está trabalhando com líquidos, né, essa viscosidade ela é menos sensível à pressão do que à temperatura. Por quê? Porque o líquido ele é pouco compressível, né? Então acaba que o controle da temperatura ele é bem mais relevante na hora de fazer as medições, tá? Isso considerando esse fluido em condições gerais, tá bom? Então, o que a gente vai ter aqui? Se eu tiver um gráfico de viscosidade em função da temperatura, a gente vai ter uma decrescente, né? Aumento da temperatura vai reduzir a viscosidade, e se a gente tiver um gráfico de viscosidade em função da pressão, né? Numa temperatura constante, aí a gente tem um aumento da viscosidade com a pressão, tá bom? E aqui eu trouxe esse gráfico para ilustrar como a viscosidade, né, ela pode variar em função da temperatura. Então aqui a gente tem a viscosidade do vidro, tá? Então aqui a 1330 graus Celsius a gente tem uma viscosidade de 80 pascal aqui em cima, né? E já a 1595 graus a viscosidade caiu para apenas 4 pascal, tá? Então vejam como essa viscosidade ela diminuiu de maneira significativa com um aumento não tão acentuado assim na temperatura, tá bom? E aí, né, também pode acontecer da viscosidade aumentar com o aumento da temperatura, tá? Quando isso acontecer, a primeira coisa que a gente vai pensar é em evaporação do solvente, tá? Então, se eu estou evaporando o solvente, estou trabalhando com a temperatura muito elevada, né? Muito próximo ali de 80, 90 graus, eu estou trabalhando com um fluido aquoso, eu posso estar evaporando essa água, né? E aí o que eu estou fazendo? Eu estou concentrando os aditivos e aí eu promovo um aumento na viscosidade, tá? Mas aí não vai ser uma viscosidade real do sistema, é a viscosidade em função da evaporação do solvente, tá bom? E também pode acontecer que alguns materiais, alguns aditivos desse fluido, eles apresentem esse caráter de aumento de viscosidade com aumento de temperatura, tá?
eles podem se associar pelo efeito da temperatura. Isso vai gerar um maior volume hidrodinâmico, né? Por exemplo, a gente tem polímeros que têm esse perfil, né, de aumento de viscosidade com aumento de temperatura, e aí nesse caso é um resultado esperado, tá? Esse material ser termoviscosificante, tá? Mas nesse caso vocês vão conhecer que esse material, que esse fluido é para essa condição, né, de aumento de viscosidade com aumento de temperatura, tá bom? Bom, taxa de cisalhamento, né? A taxa de cisalhamento também pode afetar a viscosidade. Então a gente viu que se o fluido for não newtoniano, a viscosidade vai depender não apenas da temperatura e da pressão, mas também da taxa de cisalhamento, né? Então a gente vai chamar essa viscosidade de viscosidade aparente, né? Já se a gente tiver um fluido newtoniano, tipo a água, a viscosidade aí não vai depender da taxa, mas da temperatura e da pressão, sim, tá bom? Um outro fator, né, é o tempo. Então, quando a gente vai fazer uma medida de viscosidade de um fluido que está parado, né, é importante que a gente dê uma cisalhada, né, a gente coloca esse fluido para agitar antes de verificar as propriedades reológicas, tá? Então, é que a gente tem aqui, né, antes de fazer as medidas, a amostra deve ser mantida sob agitação por um tempo determinado, tá? Então, você deixa o material agitando por alguns minutos, coloca no agitador, né? E depois, né, quando você garantiu que esse material ele desfez qualquer estrutura gelificada que ele possa ter formado durante esse tempo de repouso, aí sim a gente vai fazer as medidas de viscosidade, né? E aí construir as curvas de fluxo e curvas de viscosidade, determinar os parâmetros reológicos, tá? E aí depois disso, depois que a gente fez isso, aí sim que a gente vai determinar a força gel do material, ver, né, se ele tem essa característica tixotrópica, né, se ele tem a formação de uma estrutura gelificada com tempo de repouso, tá bom? E para terminar esse terceiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre condição de contorno, tá bom? Então, quando são construídas aquelas equações matemáticas, né, para a gente encontrar os parâmetros geológicos, né, a gente pode acabar encontrando equações que são muito complexas, que são muito difíceis de serem trabalhadas, tá? Mas aí, se a gente trabalhar dentro de determinadas condições experimentais, a gente consegue simplificar essas equações, né? Tendo equações como as apresentadas pelos modelos, né? Que a gente viu no início, né? E aí, essas condições, né, experimentais, a gente vai chamar de condições de contorno, tá? Uma dessas condições é o fluxo laminar, né? Ou seja, a gente tem que evitar aquela mistura macroscópica entre as camadas de fluido, né? Então, essas camadas, elas vão cisalhar paralelamente umas em relação às outras, tá? Um outro parâmetro é o fluxo estacionário, tá? Ou seja, eu não posso promover uma aceleração ou desaceleração nesse fluido, tá? Eu tenho que ter uma relação direta entre tensão e taxa de cisalhamento, tá? Se eu estiver promovendo aceleração ou desaceleração nesse fluido, então eu já não vou ter uma relação direta entre tensão e taxa, e assim eu não vou conseguir aplicar as equações, tá bom? Então, a gente também precisa evitar o deslizamento, né, do sensor do viscosímetro no fluido, tá? Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com um material como a gordura ou como a graxa, o que pode acontecer é que quando esse sensor ele aplica a tensão nesse fluido, ao invés dessa tensão, né, ser transmitida para essa primeira camada de fluido que ele está em contato, esse sensor ele acaba deslizando, né, escorregando,
e o fluido fica parado, tá? Então, isso vai gerar para a gente valores errados de viscosidade, valores dos parâmetros geológicos como um todo também errados, tá? E também as amostras devem ser homogêneas, idealmente, né? Então, a gente sabe que os fluidos de perfuração são misturas bastante complexas, né, com vários aditivos, mas a gente considera que esses aditivos, eles são pequenos em relação àquelas camadas de fluido que estão cisalhando, tá? Para a gente evitar também desvios nessa medida, tá? E também, quando a gente está trabalhando principalmente com emulsões, quando a gente está trabalhando com fluidos não aquosos, a gente tem que evitar separação de fases, né? Ou evitar que os materiais, esses aditivos, eles decantem com muita facilidade desse sistema, tá bom? E quando a gente está fazendo essas medidas, né, a gente tem que evitar que ocorram mudanças físicas ou mudanças químicas durante esse teste, né? Então, eu tenho que evitar, por exemplo, a evaporação do solvente, né? Isso vai dar resposta diferente para a gente, vai mudar a viscosidade, né? Vai mudar os parâmetros. Eu tenho que tentar evitar também, por exemplo, degradação de uma cadeia polimérica, né? Então, se eu tiver um polissacarídeo, né? Como a gente tinha comentado, eu tenho que colocar um bactericida para evitar, né, esse processo, né? A gente também sabe que moléculas como poliacrilamida, né, principalmente com alta massa molar, ela é sensível ao cisalhamento e também à temperatura muito elevada, né? Então a gente pode acabar mudando os parâmetros geológicos do fluido quando a gente está trabalhando em condições mais severas de cisalhamento e de temperatura, tá bom? Então, a gente sempre tem que controlar essas condições. E quando a gente está trabalhando com fluidos de perfuração e de completação, né, esses fluidos, eles não podem ter caráter elástico, né, que é aquilo que a gente viu nos vídeos iniciais, né, da resposta da mola, né, quando a gente aplica uma tensão, o material encolhe, quando a gente retira a tensão, o material ele volta para o seu estado original, né? Então, quando a gente vai fazer essas medidas para esses fluidos de perfuração, fluidos de completação, a gente está trabalhando com viscosímetros que vão ler, são projetados para ver esse caráter puramente viscoso, tá? Então, se eu tiver uma resposta elástica, como apresentada aqui, olha, na hora que eu submeti o material a um cisalhamento, né? Ele acaba subindo aqui no sensor, isso vai me dar uma resposta errada, tá? A gente quer um material que tem um caráter aqui puramente viscoso, tá bom? Então, isso porque, né, toda a energia que ela é transferida para a amostra pelo sensor, ela deve resultar num fluxo. E se a amostra tiver algum caráter elástico, se ela for uma amostra viscoelástica, parte da energia que é fornecida, ela vai ser armazenada elasticamente, né? E somente uma outra porção que vai induzir ao fluxo, né? Então, quando isso acontece, a gente não vai ter mais uma relação direta entre tensão e taxa, né? Então, a gente não consegue mais aplicar as equações, tá? E daí, quando a gente estiver trabalhando com materiais que são géis, né? Como quando a gente viu lá em polímeros, por exemplo, para géis de goma guar, né? Aí a gente vai utilizar reômetros, tá? Que são equipamentos que conseguem medir esse caráter viscoelástico dos materiais, tá? Mas em campo, quando a gente está trabalhando com esses fluidos de perfuração e fluidos de completação, a gente está trabalhando com viscosímetros, então a gente quer fluidos que não tenham resposta elástica, tá? Para evitar esse tipo de erro e a gente não vai conseguir aplicar as equações, tá bom? Bom, então assim a gente termina esse terceiro vídeo, né? E no próximo vídeo, que vai ser o vídeo 4, a gente vai começar a falar sobre viscosimetria. Até lá!